25 anos atrás morria Renato Russo, líder e vocalista da Legião Urbana, uma das maiores bandas de rock do Brasil. É tão estranho, os bons morrem jovens. Apesar de ser rico e famoso, o que ele queria mesmo era ter paz. Às vezes as pessoas podem ter uma impressão de que a fama vai trazer felicidade. E isso não é. Eu, pelo menos de experiência própria, eu sei. O que me traz felicidade é paz de espírito. Ele ficou famoso como sempre sonhou, ficou rico como sempre desejou, mas a paz de espírito que ele tanto almejava, poucas vezes teve em sua conturbada vida. E os seus últimos dias foram piores ainda. Segundo o diretor da gravadora, no último disco que ele gravou com a banda, chamado A Tempestade, ele demonstrou todo o seu sofrimento nas músicas. Pareceu um adeus sombrio e amargurado. Para George Davidson, diretor da gravadora que descobriu a Legião Urbana, o disco A Tempestade é a perfeita tradução do estado emocional de Renato Russo. Um adeus sombrio e amargurado. O Renato vinha já há alguns meses, talvez até ano, vivendo dentro de uma grande depressão. Eu acho que é isso que o álbum passa. Este vídeo é um pequeno resumo da história de Renato Russo. Renato Manfredini Júnior. Esse era o seu nome real. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 27 de março de 1960. Filho de Renato, um economista, e Carminha, uma professora de inglês, ele tinha uma irmã mais nova, Carmen Teresa. Ele foi criado na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Quando ele tinha 7 anos, sua família foi morar em Nova York, pois o pai trabalhava no Banco do Brasil e foi transferido para lá. Mas 2 anos depois, a família voltou para o Brasil. Quando ele já estava com 13 anos, a família se mudou para Brasília. Aos 15, ele foi diagnosticado com uma doença óssea, o obrigando a fazer uma cirurgia para colocar 3 pinos na bacia. A operação foi tão mal feita que ele ficou 6 meses acamado. Levei ele ao médico, o médico olhou, assim que olhou ele diagnosticou corretamente, mas fez uma operação terrivelmente mal feita. Parece que depois da operação até ficou pior, meu Deus. Não, ficou pior. Só, calma, filho. Não aguento mais, mãe. Calma, filho, vai passar, calma. Calma. Sua recuperação durou 2 anos, e nesse tempo ele ficou de cadeira de rodas e muletas. Apesar das dificuldades, foi uma fase produtiva. Mas foi uma fase muito produtiva, muito produtiva. Por quê? Porque ele teve muitas aulas de violão, ele leu muito. Ele sonhava em ser um astro do rock e tinha até inventado um nome artístico, Eric Russell, e foi daí que nasceu o sobrenome Russo. Como ele falava muito bem o inglês, após sua recuperação, ele foi trabalhar como professor de inglês e também entrou para a faculdade de jornalismo. Aos 18 anos, ele revelou para sua mãe que era homossexual. Preciso falar com você. Eu sou homossexual. Dona Carminha disse que aquilo foi um balde de água fria. Aí, aguinha fria caindo em cima da cabeça de Dona Carminha. Aí eu me segurei, olhei para a cara dele assim. É isso mesmo que você quer, filha? Tem certeza? Tenho. Mas ela acabou aceitando. Se é assim, vai em frente. Mas tinha uma coisa que ela não ia admitir. A única coisa que eu não vou admitir é você trazer a namorada aqui para dentro de casa. Ele disse, não, mãe, não tem problema, a senhora fica tranquila. Ele curtia muito o punk rock americano, que naquela época estava explodindo nos Estados Unidos. E junto com 2 amigos, Felipe Lemos e André Petróleos, filho de um embaixador da África do Sul, ele formou sua primeira banda, Aborto Elétrico. Pouco tempo depois, o André saiu da banda e voltou para a África do Sul para servir o exército. E no lugar dele entrou Flávio Lemos,
irmão do Felipe, e uma das músicas da banda era essa. E quando a banda estava começando a fazer sucesso, Renato e Felipe brigaram porque o Renato chegou atrasado no show. E a banda acabou. Olha, desculpa, realmente... A banda acabou. O aborto elétrico não existe mais. E o Renato seguiu carreira solo como trovador solitário. Boa noite! Eu sou Renato Russo, trovador solitário. Eu abro shows, faço mapa astral e jogo tarô na saída. Então, se alguém quiser saber um pouco mais de si mesmo, é só falar comigo. Em 2008, foi lançado um disco com gravações que ele havia feito em fitas cassete. Em 1982, ele se juntou a Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos e formaram a Legião Urbana. Antes da gravação do primeiro disco, Renato estava com uma profunda depressão e tentou suicídio cortando os pulsos. Ele realmente cortou os pulsos no momento que ele estava deprimido. E como ele não podia tocar, então entrou Renato Rocha, conhecido também como Negrete, no contrabaixo. Em 1985 foi lançado o primeiro disco da banda, que não foi muito bem. Já no segundo, vendeu 1 milhão de cópias. Em pouco tempo, a Legião se tornou uma das maiores bandas de rock do Brasil. A banda teve muitos hits. Eu separei alguns. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Todos os dias quando acordo, Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Que país é esse? Que país é esse? É preciso amar. Depois de algum tempo, ele não gostava mais de cantar a música Pais e Filhos. E ele explicou o porquê. Vamos tocar Pais e Filhos. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do 5º andar e não existe amanhã. Essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que, sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. O sucesso era tanto que a plateia vinha abaixo quando a Legião subia ao palco. E Renato Russo era o mais adorado, era o máximo. E ele dizia que quase acreditava. Atingindo-se o sucesso, as pessoas começam, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. No meio do caminho, assim, eu cheguei a me perder achando que, de repente, o que essas pessoas estavam dizendo era a mais pura verdade. Para alguns jovens da época, a Legião era quase uma religião. Uma vez eu vi uma menina que tinha acabado de sair de um show da Legião me falar uma frase que vai me marcar para sempre, porque ela falou: se tivesse uma religião, Renato Russo, eu era dessa religião. A religião urbana. E o Renato detestava esse trocadilho. Renato detestava essa expressão religião urbana. Essa expressão o incomodava profundamente, e aí só incomodava porque de alguma forma tinha se criado uma religião em torno da Legião, a revelia da banda. Para alguns fãs, ele era um deus. Ele era um deus pra gente. Um show que ficou marcado e de maneira negativa foi em Brasília, no estádio Mané Garrincha, em 1988. Por causa do atraso do show, a plateia ficou irritada e quebrou tudo. E um fã ainda subiu ao palco e agarrou o Renato. Aí subiu um maluco nas costas do Renato, pegou ele por trás e... E ele, já muito irritado com aquilo tudo, soltou os cachorros na plateia. Isso é coisa de garoto que não consegue arrumar namorada e fica se masturbando no banheiro. Eu consegui chegar onde eu queria, sabia? Eu tô rico. E vocês? Vocês pagam pra assistir o show e quem ganha dinheiro sou eu. Eu me dei bem na vida. Só que o show acabou. Acabou!
Também houve pancadaria e quebra-quebra nas ruas. E o resultado foi 400 pessoas feridas, 60 foram presas pela polícia, 64 ônibus depredados e o estádio destruído. E muitos fãs revoltados queimaram os discos da banda e ainda picharam os muros com "Fora Legião". Ao ser questionado sobre sua atitude, ele não desmentiu. Eu acho que existe uma maldade muito grande por parte de certas pessoas do público se elas saem de casa com bombas e entram no estádio com bombas para atacar no artista. O que nós fizemos foi nos defender e colocar a nossa opinião. E eu não desminto nada do que eu falei. Na carreira solo, ele lançou 2 discos. O primeiro tinha canções em inglês e parte da renda era para a campanha contra a fome. E o segundo com canções em italiano, que fez muito sucesso. No ano seguinte, após a sua morte, foi lançado o disco Último Solo, contendo faixas dos 2 discos anteriores. A família e amigos sofreram muito com o alcoolismo do Renato. Foi a fase pior para mim, foi a fase do alcoolismo dele, né? Ele ficava muito agressivo, verbalmente, até fisicamente. Ele também era viciado em tranquilizantes. Em 1989 nasceu Giuliano, seu único filho que ele teve com uma fã. Com a chegada do filho, ele resolveu se internar para se livrar dos vícios. E no começo dos anos 90, ele descobriu que estava contaminado com o vírus da AIDS. Desde então, isso acabou com a sua vida. Ele entrou em depressão e passou a viver recluso no seu apartamento no Rio de Janeiro e recebia só família e amigos mais íntimos. E o pai, preocupado, foi morar com ele. Segundo a irmã, ele já não aguentava mais aquela vida de artista. Ele estava muito cansado da Legião, muito cansado dessa coisa de... Ai, Carmen Teresa, eu não aguento mais fazer show, eu não quero mais fazer disco, eu não consigo mais escrever letra, eu tô cansado. Mesmo assim, ele não parou de produzir. E na gravação do último disco da banda, A Tempestade, os amigos já percebiam que ele não estava nada bem. Hoje a tristeza não é passageira. Muito triste, trágico. E você perceber que aquela pessoa está indo embora. Para sempre. E no dia 11 de outubro de 1996, os jornais deram a triste notícia. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. Renato Russo morreu às 1h15 da madrugada de hoje no apartamento onde morava em Ipanema. Na hora da morte, ele pesava apenas 45 quilos. Segundo seu médico, ele queria morrer em casa. Ao médico que o acompanhava, sempre manifestou a vontade de morrer em casa. Ultimamente, realmente, ele se entregou. Ele não mostrou força para viver. Ele passou 6 anos convivendo com a doença e nunca assumiu em público. O médico revelou a causa da morte. Qual foi exatamente a causa da morte de Renato Russo? SIDA, AIDS. Há quanto tempo ele tinha a doença? 6 anos. Mesmo com o apoio dos amigos e da família, ele dizia sofrer muito com a solidão. O cantor passava por uma fase profundamente depressiva. Nas músicas do último disco, Renato Russo fala que sofria do que considerava o mal do século, a solidão. A mãe disse que ele já não aguentava mais esse mundo e queria ir para um lugar melhor. Ele quis chegar ao fim porque ele disse: mãe, não é meu lugar, é aqui. Meu lugar não é aqui, mãe. Eu quero ir embora, eu quero ir para um lugar melhor. Junto com a Legião, Renato lançou 8 álbuns. Ao todo, a Legião vendeu cerca de 25 milhões de discos e é a banda de rock campeã em vendas do Brasil. Renato Russo faleceu aos 36 anos e deixou um filho. E assim viveu Renato Russo.